Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Olá, pessoal. Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast do IBRAC. Eu sou Bruno Becker, o apresentador do programa, e hoje eu tenho uma grande alegria, que é apresentar um episódio sobre o direito da concorrência dentro das empresas, como uma das minhas atividades. E nós temos três grandes convidados de peso, que trabalham em empresas diversas e vão conseguir trazer para a gente a perspectiva deles sobre o trabalho in-house dentro das empresas. Então nós temos a Adriana Cardinali, o Newman Debs e o Flávio Nascimento. Pessoal, tudo bem? Eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar um pouco, falar o que vocês fazem dentro da empresa, qual é a posição de vocês, por quais empresas vocês já passaram, se hoje vocês têm uma posição generalista, como que vocês trabalham dentro do antitrust. Adriana, quer começar? Vou sim. Obrigada, Bruno. Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje, agradecer o convite e dizer que é uma honra estar ao lado aí do Newman e do Flávio, dois grandes advogados in-house na área antitrust, e acho que vou aprender bastante aqui hoje. Bom, é sempre uma alegria para mim falar sobre defesa da concorrência dentro aí da experiência in-house. Eu hoje sou diretora jurídica no Mercado Livre e já passei por outras empresas, né? Eu passei no início da minha carreira pela Serasa Experian, aí fiquei um período em Londres, onde tive a oportunidade de estudar direito da concorrência também. Depois, quando retornei, fiquei por muito tempo na Votorantim Cimentos, e foi onde eu aprendi bastante na prática sobre defesa da concorrência. E passei um período depois na PepsiCo e agora no Mercado Livre, onde eu tenho um escopo bem generalista, né? Estou responsável pelo jurídico do marketplace e da logística, né? Que a gente chama de envios, e toda a parte corporativa que inclui o antitrust. Então, o antitrust é um pedaço aí do meu escopo, que é Brasil, e eu também hoje estou presidente da Comissão de Defesa da Concorrência e Regulação Econômica da OAB São Paulo, onde eu consigo também aí navegar bastante pelos temas atuais de defesa da concorrência. Enfim, acho que a prática me trouxe aí bastante aprendizado. Eu sempre digo que muitas vezes o advogado in-house que trabalha num segmento que está mais exposto, né, à lei de defesa da concorrência, ele às vezes acaba até tendo uma atuação mais ampla que advogados de escritórios, né? Então, às vezes, um determinado escritório, ele tem a atuação muito setorizada, muito segmentada. Então, é uma equipe que só faz acordos, outra equipe que só faz contencioso, e o advogado in-house de defesa da concorrência, ele passa por tudo isso, desde o consultivo, compliance, o contencioso, atos de concentração, conduta. Então, acho que essa é uma das grandes belezas aí da advocacia in-house para quem atua na área de defesa da concorrência. Maravilha, muito obrigado, Adriana. E legal ver que tu tens uma formação, né, de antitrust, e hoje tem um trabalho muito mais amplo. Eu estou curioso para te ouvir depois, né, como é que tu vê se a tua lente, né, tendo antitrust como background, ajuda teu trabalho. Newman, te apresenta para a gente, por favor. Legal, obrigado, Bruno. Eu sou o Newman Debs, eu sou responsável jurídico pela Unilever na América Latina. Nesse momento estou baseado no Uruguai, da onde nós controlamos toda a operação Latam. Estou junto com meus colegas aqui de recursos humanos, de outras áreas, né? Antes de eu falar mais de mim, quero também agradecer
ao Bruno, especialmente, ao IBRAC, pelo convite de poder participar. Eu estou super honrado. É uma grande instituição, o IBRAC, e é muito bom para cada um de nós, como profissional, poder participar, ouvir. Tenho certeza que vou aprender de vocês mais do que posso colaborar. Absolutamente, estou certo disso. Então, eu vou falar um pouquinho da minha carreira. Eu comecei muitos anos atrás na Unilever. A Unilever naquela época nem se chamava Unilever, tinha outro nome, ao longo do tempo foi se transformando. Eu trabalhei um pouco fora do Brasil, voltei para o Brasil e depois saí da Unilever, fui para a PepsiCo. Fiquei uns anos mais ou menos no PepsiCo, diversas áreas, inclusive em área de relações corporativas, e depois voltei para assumir o que eu ocupo até o momento. Eu não estou ligado a uma operação de país em especial. Nos principais países nós temos times jurídicos locais e nos outros países temos suportes de escritórios que nos ajudam. O que eu faço é um trabalho de coordenação destes times todos, em todas as áreas, quer dizer, não poderia ser mais generalista do que isto, mas numa empresa como a Unilever, é uma empresa muito grande, muito líder de mercado em vários segmentos, o tema de direito à concorrência é um tema central que o chefe do jurídico precisa dominar. Então, ao longo do tempo, obviamente, é uma área que eu me desenvolvi muito. A minha especialização acadêmica, mestrado e doutorado foram em direito do consumidor, não foi em direito da concorrência, mas a prática me levou para conhecer com bastante tranquilidade, bastante profundidade até, temas aí da concorrência. Que mais? Eu falo que, eu sou advogado brasileiro de formação, naturalmente, mas atuo no momento com equipes na Argentina, no Brasil, no México, na Colômbia, no Chile, ou seja, nos principais mercados em que a gente está, em todas essas áreas. E a Unilever é uma empresa que atua em 3 grandes segmentos: produtos de higiene pessoal, higiene para o lar e alimentos. Então, os nossos advogados estão muito conectados às áreas de negócio e é desta conexão, e já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, desta conexão dos advogados com as áreas de negócio que surgem os temas de antitrust. Tá? Então, por enquanto, fico por aqui, mas já eu falo um pouco mais. Maravilha, Nilman, muito obrigado. Flávio, tua vez. Conta Olá, pra gente. gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, Priscila, Bruno, Nilman, Adri. Muito honrado pelo convite aqui que o IBRAC fez, na pessoa do Bruno, agradeço bastante. Indo direto, bom, meu nome é Flávio, sou advogado especialista em defesa da concorrência pelo conglomerado Itaú Unibanco, onde eu estou há 17 anos praticamente. Mas a minha carreira começou em 89, 86, 89, lá no antigo banco que chamava BCN, Banco de Crédito Nacional. E aí eu tive o meu primeiro contato com defesa da concorrência, de modo a não conhecê-lo, quando foi a aquisição do BCN pelo Bradesco. E toda a questão de competência do órgão para analisar atos de instituição financeira, né? E em 99 eu me tornei advogado no BCN mesmo, e logo em seguida eu fui para o Bradesco, e depois em 2004 eu procurei novos desafios e fui para o Itaú, onde eu estou até então. Eu sou mestre em Direito pela PUC, e fazendo um segundo mestrado também em Direito Econômico, agora pelo SEDES, lá com o professor Grandino Rodas. Eu sou, apesar de especialista em defesa da concorrência, eu tenho um background bem relevante em direito bancário, porque a matéria de defesa da concorrência eu comecei a trabalhar especificamente a partir de 2011 para cá, já no Itaú Unibanco. Então, mas mesmo assim eu não deixei de acompanhar a matéria de bancária, de um modo geral. E apesar da especialidade ser banco, né, do conglomerado Itaú, a gente lá no meu departamento, onde eu trabalho, a gente cuida de todas as questões do conglomerado, de um modo geral, do conglomerado financeiro, e que vão desde as áreas de seguro, capitalização,
previdência privada e outros afins. É isso. Maravilha. Nossa, eu estou animadíssimo, porque nós temos mercados diferentes, então a gente tem bancário, tem saúde, tem digital, nós temos posições diferentes, regional, nacional e específica, e a gente tem formações acadêmicas também de consumidores, específica de antitrust e diversas. Então, acho que a nossa conversa vai ser muito legal. E toda essa nossa conversa, né, a gente já conversou antes, ela vem até de um interesse meu, porque eu trabalho também, e eu sou muito mais recente, então eu tenho que dizer até para os ouvintes que eu sou muito mais novo nesse mercado in-house do que os convidados. É uma honra estar aqui conversando com vocês, e a ideia é conversar e trazer um pouco desse mundo do né, como é que funciona o antitrust dentro do jurídico das empresas. Então, né, passada essa apresentação, a ideia é a gente falar um pouco sobre a estruturação dos departamentos, né, e onde é que entra o antitrust. Então, de novo, eu quero aqui fazer uma conversa super aberta, e pessoal, Adriana, Newman e Flávio, por favor, a gente vai se interrompendo, vamos fazer mais dinâmico possível, mas eu queria entender de vocês, né, como é que o direito da concorrência entra, como é que está estruturado, se tem uma área específica, se ela é ampla para o direito da concorrência, se há pessoas dedicadas ou não, como é que aparecem as questões concorrenciais na frente de vocês, né? Como é que é o relacionamento com os negócios, se vocês são procurados por colegas do jurídico ou se vocês são procurados direto pelo negócio. Então, a ideia é falar um pouco sobre isso. Eu acho que a gente pode começar pelo Flávio, que terminou para já começar, e já que tu és, né, o especialista de antitrust do Itaú. Tá. Bom, o departamento, o jurídico do Itaú é muito grande, tá? O jurídico lato sensu. Eu não tenho exatamente quantos advogados, mas é bem segmentado o departamento jurídico. Dentro da minha estrutura, da qual faço parte, eu trabalho num jurídico de M&A proprietário e concorrencial, tá? O Itaú é o pioneiro de ter um departamento antitrust totalmente focado para essa matéria. Tá? Agora, mais recentemente, eu já conheço advogados de outras instituições que também estão mais direcionados para essa matéria nos seus respectivos bancos aí. Então, eu fico muito orgulhoso de falar que o Itaú foi um precursor no mercado financeiro dessa matéria, e é uma instituição que dá muito valor a isso. Nós temos uma política corporativa antitrust top-down, que vem para cima, de cima para baixo. A cultura de defesa da concorrência dentro do banco é muito forte, o que faz dar o gancho para todas as questões antitrust. Então, vou começar pelo mais trivial, vamos falar assim. Primeiro, o Departamento de Defesa da Concorrência, o jurídico antitrust, que a gente chama, o jurídico antitrust, que é o Marcelo e eu, cuidamos de todo o conglomerado do Itaú. A gente reporta a um superintendente, que se reporta a um diretor, que reporta ao diretor executivo, que reporta ao CEO, tá? Nós temos voz ativa em todos os produtos que são lançados ou revisados. Então, aí você vai falar, pô, Flávio, mas vocês analisam todos os produtos que saem? A grande parte deles. Por quê? Porque a gente faz um trabalho de disseminação de defesa da concorrência entre os advogados. A gente treina os advogados que cuidam, que estão mais próximos do negócio, para identificar eventuais problemas concorrenciais e chamar os especialistas para poder ajudá-los nessa matéria. Então, por exemplo, está lançando algum produto de cartão, um advogado vai olhar lá e falar, olha, tem uma questão aqui de exclusividade ou de venda casada, do ponto de vista econômico, concorrencial, e ele vai nos chamar e a gente vai participar com voz ativa, né, na construção desse projeto, do produto, do serviço, falando, olha, nós precisamos fazer um ajuste aqui, porque a jurisprudência do CAD é assim, porque a lei do CAD fala tal, e, lógico, de uma maneira muito executiva, porque a gente não tem muito tempo a perder, o banco
tem que fazer negócio, as áreas têm que fazer negócio, muita criatividade, porque esse é um grande conselho que eu dou para quem quer sobreviver no meio corporativo, é ter bastante criatividade, porque falar não para o seu cliente interno é muito fácil. O que você tem que falar é depende ou sim, dessa forma ou como. Pensando com a cabeça do negócio realmente. Então, a gente tem essas vozes ativas em todos os produtos que passam lá e a gente é muito ouvido, a nossa opinião é muito levada em conta nas matrizes de risco, de análise de riscos internos. Se a gente apontar que tem um risco concorrencial, isso não é tomado assim, isso é decidido num fórum com diretores e tudo mais lá, para ver se realmente é um risco que se pode tomar, que tem defesas ou não. Essa é uma forma. E as consultas de dia a dia sobre produtos diversos, sobre situações em reunião de classe e tudo mais. A segunda parte, isso é uma análise de condutas. Flávio, deixa eu te interromper, porque eu acho que depois a gente vai entrar um pouco nessa parte específica dos ACs e condutas. E desculpa até te interromper, mas eu quero pegar esse gancho, né? Porque eu achei muito legal que tu disseste dessa criatividade e desse relacionamento. Então, assim, pelo que eu entendi, o Itaú, vocês estão no dia a dia diretamente envolvidos com o negócio, e eles procuram vocês para quase todos os produtos. Sim. De novo, a propósito, inclusive, parabéns pela premiação de vocês, obrigado. pelo que saiu hoje. Isso mostra, né, reconhecimento do mercado para o trabalho de vocês dentro do jurídico. Obrigado. Nilman, eu quero te ouvir também dentro dessa linha, né, de como é que está estruturado, onde a direito da concorrência entra, e a relação de vocês com os negócios, como é que funciona na Unilever, e até ter um pouco da tua perspectiva regional. Legal, Bruno. Bem, vou começar do macro para o micro, ou seja, a Unilever tem um departamento jurídico global, nós temos uma Chief Legal Officer e um grupo que trabalha diretamente com ela, do qual eu faço parte, e esse grupo é composto por especialistas e por geografias. Então, eu sou um responsável por uma geografia, que é a América Latina. Mas do meu lado, lá estão outras geografias e especialistas, dentre eles, o número 1 nosso de direito da concorrência. Então, sim, nós temos um advogado global especializado em direito da concorrência. No nível dos países ou nas regiões, como é que nós estamos? Nós temos os times, então aqui na América Latina, nós temos um grupo de praticamente, às vezes oscila, em torno de 20 advogados, e apoiados por alguns outros mais que são estagiários, secretárias, um pouco mais de staff, mas os advogados mesmo que estão junto com o negócio são 20, não é muito para uma empresa com o tamanho de mercado que ocupa a Unilever. Estes advogados, em todas as nossas geografias, estão divididos em algumas áreas do direito. Advogados trabalhistas, advogados que fazem contratos, e tem lá um advogado que apoia as nossas áreas de Customer Development, popularmente chamada vendas. Então, nós temos um advogado que senta junto com os times de vendas daquelas 3 categorias que eu me referi agora há pouco, Personal Care, Home Care e Alimentos. Então, em cada uma dessas unidades de negócio, o advogado faz parte deles, senta todos os dias, ouve todos os projetos e participa e opina. E este advogado, ele é um advogado também generalista, mas com um foco em temas de direito à concorrência. Claro que nós temos, em jurídicos um pouquinho menores, nós temos que referir o caso para um verdadeiro especialista, porque não é todo mundo que está preparado para o tamanho dos desafios. Aí entra muito os nossos advogados externos, porque eles nos ajudam, onde nós não temos expertise, a gente se apoia no advogado externo, que nos ajuda a estar muito antenado sobre o pensamento da autoridade naquele lugar, naquele momento, para onde vai, etc., com a mesma linha que o Flávio acabou de comentar, de ajudar a tomar uma decisão e que seja baseada em risco também. Quer dizer, o papel do advogado interno não está lá, eu concordo integralmente com o Flávio, não está lá o advogado interno para falar não pode. Ele está lá para falar como pode. Então, ele vai discutir, vai interagir de igual para igual, como se fosse um vendedor. O nosso papel é de vender também, só que o nosso discurso não é um discurso de
de vendedor de preço e quantidade, lançamentos e inovação. Ele é um discurso advogado. Ele quer dizer que tem que falar simples, tem que ser direto e interagir com os colegas. Nós também temos, obviamente, um código de princípio de negócios, que é a base da nossa compliance global, e o tema direito da concorrência faz parte, é um capítulo deste código. Então, 100% dos nossos empregados são treinados neste tema de direito da concorrência. Tem cápsulas de treinamento para tudo que tem nesse código, inclusive direito da concorrência. Então, como é que surgem? Você me pergunta como é que surgem os temas. Surgem destas reuniões, do dia a dia. Alguém tem uma ideia sobre fazer uma produção, lançando ou novo, ou qualquer coisa que seja do dia da empresa, aí são os temas. O advogado está sentado ali do lado, ajudando a detectar esses temas no nascedouro. Esse é o modelo que a gente adotou, Bruno. Maravilha, Newman. Muito interessante a estrutura de vocês e a forma, né, próxima que vocês estruturaram de trabalhar com os negócios. Adriana, tua vez. Obrigada, Bruno. Bom, no Mercado Livre, acho que está muito similar do que já foi apresentado aqui. A gente tem na estrutura corporativa um head de antitruste, que olha para a região inteira, e aí nos jurídicos dos países, as pessoas que têm outras matérias também cuidam de antitruste, como é o meu caso, por exemplo, e da minha equipe, que é uma equipe generalista, mas que também olha as questões antitruste no Brasil, né? Uma das coisas que o Flávio mencionou, que eu acho bem importantes, enfim, a gente, óbvio que ter uma pessoa dedicada para antitruste ou ter pessoas que tenham um conhecimento aprofundado deste tema, é óbvio, dentro do departamento jurídico, é óbvio que isso vai depender do segmento, da posição de mercado da empresa, né, da exposição que eventualmente o segmento tem, né? Mas um movimento que é mais recente, que a gente pode verificar, é que aumentou muito o número de advogados in-house que tenham conhecimento sobre defesa da concorrência, até mesmo por força aí da atuação do CAD. Então, não é mais segredo para ninguém, para nenhum executivo, inclusive. Então, você se depara com executivos nas companhias que conhecem a defesa da concorrência, que defendem, né, os princípios, a lei, o cumprimento da lei, o que é muito importante para o departamento jurídico ter voz nessa perspectiva. Então, uma das coisas que o Flávio falou que eu acho que são muito relevantes aí para que os temas cheguem nas pessoas que têm essa competência dentro do departamento jurídico é o aculturamento. E o aculturamento começa dentro do próprio departamento jurídico. Então, todos têm que ter conhecimento para, em alguma reunião, eventualmente identificar, né, uma reunião que não tem a pessoa que é responsável pelo tema da defesa da concorrência, mas o advogado ele tem que identificar que pode ter alguma questão ali potencial que deve ser analisada pelo especialista ou por quem tem a responsabilidade. E a mesma coisa acontece com o negócio, né? Por mais que o jurídico ele esteja muito próximo do negócio, às vezes as coisas chegam atrasadas para o departamento, né? Então, às vezes é um projeto que vai ser lançado dali a uma semana e esqueceram do jurídico, enfim. Então, se a gente faz um aculturamento grande na companhia, trazendo as consequências eventuais que podem acontecer, inclusive com as pessoas físicas, né, no descumprimento da legislação, as pessoas começam a ter essa consciência de que determinadas questões podem ter um viés antitruste e procuram um departamento quanto antes, né? E aí, acho que muito na linha do que o Newman e o próprio Flávio comentaram, o jurídico, ele tem que ser um jurídico construtivo, né? Então, exato, não é dizer não, né? A gente tem que achar a solução junto com a área de negócios, né? Então, às vezes, não dá para seguir 100% como a área de negócios quer, mas dá para a gente encontrar um meio termo, né? E acho que é o grande papel aí do jurídico nessa perspectiva. Eu já passei por outras empresas, né? E aí posso compartilhar
que eu já vi estruturas que não tinham um head de antitruste, mas que tinham um comitê de antitruste, em que as pessoas definiam como seguir em determinadas situações, até para a companhia ela ter um alinhamento em todos os países de como seguir com relação ao tema, né? Então, acho que as estruturas elas são pensadas de acordo com o segmento, a exposição, né, e o próprio negócio da companhia. Acho que é isso. Posso fazer um comentário, Bruno? Claro. Sobre isso que a Adriana está colocando, quer dizer, eu acho que isso demonstra um grau de maturidade diferente do advogado interno agora. Nós não somos consultores jurídicos dentro de uma empresa, nós somos parte da empresa. Portanto, a gente está lá para discutir projetos de igual para igual com o nosso colega de marketing, com o financeiro, com o cara de vendas e o advogado. Porque o direito faz parte da vida das empresas, não tem como, é assim que funciona. E eu acho que tem um outro aspecto que a Adriana comentou que me chama a atenção e eu gostaria de destacar, que é o seguinte: o fato de as autoridades antitrust se comunicarem em nível internacional também recomenda que os departamentos jurídicos das empresas globais ou regionais também o façam, para a gente assegurar uma coerência na abordagem dos temas e evitar abordagens muito desconexas que, ora, num país defende A e no outro país defende não A. Aí acho que a coisa pode ficar realmente muito complicada. Então, eu gosto desse comentário da Adriana, que me fez lembrar de comentar isso, essa importância da gente estar coordenado internamente, né, ao longo dos diversos países. E Newman, tu sabes que eu estava pensando exatamente nisso, assim, ouvindo vocês três, eu tomei algumas notas, assim, coisas que eu também venho vendo, a importância, né, do direito da concorrência das empresas, dentro das empresas, e ainda tu adicionaste agora esse caráter global, que não é nem só, na minha perspectiva, claro, nem só a comunicação entre as autoridades, mas como a harmonização legislativa, né? O direito da concorrência, eu sempre falo, porque o pessoal fala assim, mas não é assim no México. Eu falo assim, gente, é igual no México. Mas não é assim na Europa, é igual na Europa. Mas não é assim nos Estados Unidos, é igual nos Estados Unidos. Então, para nós é muito fácil, né? Diferente, por exemplo, do direito do consumidor, que no Brasil a gente tem uma coisa mais próxima de uma jabuticaba. Então, é muito legal que ele é global e não tem nenhum argumento que aqui é muito diferente, né? Para quem trabalha em empresa multinacional. Mas, além da importância do direito, eu também tomei algumas notas de a qualificação dos advogados, né? Essa proximidade dos negócios, de não ser só mais os jurídicos, isso é um movimento, tem até textos já de pesquisa acadêmica produzidos de essa mudança do jurídico interno, né, de aquela área de suporte simples para uma área que, né, tá junto e tem uma qualificação tão boa quanto dos escritórios externos, né, porque a gente tem que estar junto do negócio todo dia, então não tem como o advogado externo ver, ele recebe um problema, né, e dentro disso também com uma qualificação maior, os jurídicos acabam resolvendo muita coisa interna, né? Então tem muita coisa e eu acho que o valor dessa nossa conversa é até mostrar para o nosso público de advogados que tem muita coisa que eles acabam nem vendo, né? Porque o pessoal está lá todo dia na mesa. Então eu acho que... No Itaú, a defesa da concorrência é 100% interno. Tá? As matérias são 100% internas. A gente, somente a parte contenciosa, porque depende de mais braço, a gente contrata advogados externos. Então, por exemplo, um ato de concentração, uma defesa em um processo administrativo, mas ofícios, a manipulação do produto, é tudo 100% in-house. Por quê? Porque o que a gente chama de produteiro, né, o cara que está fazendo produto, o owner lá do produto, ele quer respostas rápidas e não dá para colocar um cara de fora que não conhece o produto, que não conhece a dinâmica ou de um escritório, para poder subsidiar uma determinada tomada de decisões. As decisões têm que correr de forma muito rápida e muito dinâmica. E Flávio, daí esse é o último pontinho que eu estava pensando, que era essa coisa do risco que a gente falou, né? Bom, a tomada de risco e o advogado interno de ter que entender o risco, né? Porque
tá junto, né? Não dá para dizer depende de vocês, né? Eu tenho que se posicionar de alguma forma, e além de ter que se posicionar de alguma forma, eu acho que tem dois universos, né? Do tipo, não pode ser nem dizer não, que nem vocês falaram, mas eu também acho que tem o sim, quer dizer, às vezes o pessoal não tem informação de como é que funciona o direito da concorrência e fala assim, isso aqui não pode. Você fala assim, calma, vamos entender o mercado, vamos entender os produtos, vamos ver se aqui tem risco, né? Porque às vezes o pessoal ouve e tem alguns fantasmas nas cabeças do negócio que às vezes a gente até, né, fala assim, não, por aqui dá para ir, tá super seguro, né? Não é o que vocês estão pensando que nada pode, porque, claro, o pessoal se assusta, porque tem sanções de pessoas físicas, então quando fala assim, quando fala que pode ser crime, 8137, o pessoal já ouve, né? Para tudo e daí eles ouvem o treinamento. Mas vamos seguir, gente. Eu acho que está super gostosa a conversa. E a ideia que eu tinha de falar um pouco de cada uma das áreas, né? O Flávio já mencionou aqui um pouco, mas bom, a gente tem, né, basicamente 3 grandes áreas de ato de concentração, condutas unilaterais e coordenadas, e eu queria abordar um pouco para entender como é que funciona. Então, começar com o ato de concentração, né, com nossos ACs. Queria ouvir de vocês, assim, se vocês já fizeram AC, quais são as dores de cabeça, onde é que entra o jurídico na negociação, né? Se é lá no começo para ver se é go no go ou se já largam tá aqui, ó, o documento, vamos ver, levar para o CAD. Newman, queres começar? Vai, Nilma, fica à vontade. Tem um especialista aqui Flávio, a gente já sabe de ti, Flávio. Eu queria ouvir o Nilma eu vou primeiro. deixar você falar, Nilma, porque se eu falar, eu vou ficar muito tempo, porque é o meu carro-chefe aqui, vamos falar. Então, vai você primeiro. Olha aqui, para não esvaziar o tema é enorme, a gente poderia fazer um podcast específico disso, mas sim, óbvio, eu já participei de atos de concentração, quer dizer, tanto do lado do comprador como do lado do vendedor, negociação, as condições precedentes para os contratos serem fechados, etc. Eu acho que aí tem um papel muito rico para o advogado. Nesse caso, na Unilever, a gente não faz internamente tudo, a gente, neste caso, sim, se apoia com um advogado externo, mas o advogado interno está lá junto, porque ele realmente conhece o objetivo estratégico daquele negócio, conhece muito bem aquela categoria de produtos, ele pode ajudar a fazer perguntas, problematizar e resolver os temas para ajudar o advogado externo, que é um especialista, a encontrar melhores caminhos. Então, a gente trabalha muito de mão dada, vamos dizer assim, com o especialista. E quando a gente olha ao longo da América Latina, também a gente, às vezes, encontra umas, digamos, interessantes, porque as autoridades têm visões muito diferentes sobre as normas e como aplicá-las. Então, às vezes, o advogado interno também tem que ter uma habilidade muito grande de interagir com a autoridade para explicar pontos, para negociar opções e alternativas, se for o caso de negociar opções e alternativas, tem que estar muito preparado para isso. Eu acho que essa área de antitrust é uma área muito bonita, requer muito do advogado, requer de um profundo conhecimento do negócio, até de áreas que não são puramente jurídicas, como economia, obviamente. Então, assim, é uma área em que o advogado tem que se exceder, se superar e trabalhar, comunicar muito bem. Então, olha, estou falando aqui de comunicação, estou falando de conhecer finanças, de conhecer balanço, de conhecer negócio, de exercer influência, de trabalhar em equipe. Estas, para mim, são algumas das características que eu procuro nos meus advogados in-house e também nos advogados externos que vão trabalhar com a gente, porque a pior coisa do planeta é a gente trabalhar com uma pessoa que seja muito, muito diferente da gente e que não absorva, não entenda rapidamente o nosso contexto e não nos ajude a resolver os temas. Porque é para isso que o advogado externo é chamado para essa mesa, é para nos ajudar, não é? Então, Flávio, eu falei pouco, falei genericamente, você tem o filé mignon aí para falar sobre atos de concentração. Então, eu vou até me arrumar aqui na cadeira. Olha aí, eu tô até nervoso, Bruno. Não, mentira, eu vou fazer uma coisa aqui que a gente costuma fazer aqui no jurídico, que é ser executivo no modo de falar. Então, eu vou... primeiro, né, defesa da concorrência é apaixonante, daria para fazer um tema, como bem o Newman colocou, só sobre isso, de atos de concentração, especialmente com relação às experiências do Itaú, porque a gente está sempre lá
no CAD com ato de concentração. Então, a gente, de uma forma geral, sendo bem executiva, a gente participa tudo in-house, desde o começo da ideação de uma operação. Então, a gente faz as análises econômicas, a gente faz as análises de concentração, análise de HHI, a gente sugere as cláusulas de precedentes, a gente sinaliza potenciais remédios, potenciais reprovações. Por quê? Porque a gente precisa de tomar decisões rápidas de investimento ou não. Enquanto isso, os concorrentes já estão consultando seus advogados externos e eles perdem uma curva muito grande de aprendizado, de mostrar o que está acontecendo, o que quer, enquanto no Itaú não. A gente consegue fazer tudo isso dentro porque são pessoas que já têm o conhecimento do negócio há muito tempo. Então, a gente cuida de gun jumping, para não dar, a gente cuida de toda a operação para não dar gun jumping, a gente emite parecer se a operação é submissível e mais. No caso de instituição financeira, nós temos 2 balcões, que é o Banco Central e o próprio CAD. Então, a gente que tem formulários distintos, de serem distintos assim, são 2 formulários para entregar, um numa modalidade e outra em outra. Então, na parte de atos de concentração, o nosso departamento participa desde a ideação, que vem do departamento de M&A proprietário ou de um executivo. A gente faz as análises de concentração e aí vai conduzindo junto com as áreas na forma de parceria com eles, entendendo o problema, atendendo o que eles querem fazer de operação para chegar no final e dar uma solução do tipo, olha, vai ser um ato de concentração no ordinário, no sumário, vamos ter que oferecer determinados remédios, a aprovação em tanto tempo, não pode fazer determinados atos de antecipação, e assim vai sucessivamente. Tá vendo? Uma forma bem concisa. Só para que é uma coisa que está muito em voga, e eu não posso deixar de falar nisso, e aparece isso todos os dias, no mínimo uma ou 2 consultas dessa, é a formação dos famosos contratos associativos, o que demanda um conhecimento muito profundo do advogado sobre a jurisprudência do CAD, com base na resolução CAD 17, né? Então, todos os elementos estão completos, como que o CAD tem entendido determinados elementos. Então, por exemplo, vem consultas do tipo, eu não estou compartilhando riscos e resultados, mas ele faz uma estrutura de incentivos que dá o mesmo efeito. Então, a gente fala, cara, não é porque você não está fazendo na prática isso, mas os incentivos são esses. E a gente desenha com a área todo um contrato, né, as cláusulas principais relacionadas ao contrato, para que não seja, ou que seja um contrato associativo, dependendo do negócio, mas com a segurança jurídica necessária. Muito bom, Flávio. Olha, bem executivo, hein? Bem executivo. Não, e eu lembro, tu mencionaste ali do Bacen, que nós trabalhamos na primeira submissão do Itaú para o Bacen, que era aquilo tentando descobrir o que eles queriam, né? O que eles queriam, exato. Causa vários anos atrás. Então, quem que apresenta, né? Para quem que submete? Para quem? Onde que é o protocolo, esse bicho aqui? Jesus. Adriana, quero ouvir também de ti, e eu queria também ouvir um ponto que eu tenho muita curiosidade, que é assim, buscar informação para fazer um AC, né? Além de todos esses problemas, é assim, como é que faz para encher aquele formulário de informação de mercado e a correria que é para submeter? Bom, eu vou tentar ser bem executiva também. Eu tenho bastante experiência com ato de concentração, felizmente. Eu vou reforçar aqui o que o Flávio falou. Defesa da concorrência é apaixonante. Eu, quando comecei a trabalhar, a estudar sobre o tema, não quis sair mais, porque realmente sou apaixonada. Acabei não comentando meu doutorado até na área também. Então, assim, cheguei e fiquei, né? É muito apaixonante. E eu, na minha carreira, fiz vários atos de concentração no Brasil e fora do Brasil, né? Então, eu tive essa grande felicidade. Até recentemente, no próprio Mercado Livre, tivemos aí uma aquisição que submetemos aqui no CAD e também fora do Brasil.
e eu tive a felicidade de entrar no momento em que essa operação estava sendo pensada, e reforçar aí que o jurídico ele participa, né, desde a concepção da operação, né? Então, em segmentos que têm uma maior concentração, por óbvio, que o jurídico tem que ser envolvido para entender as chances de aquela operação ser aprovada, de serem instituídas algumas restrições. Então, é muito importante que a área de M&A ela passe por esse processo aí junto com o jurídico, né? Mas eu, assim, acho que resumindo aí as questões das dificuldades, eu tinha anotado os contratos associativos, que eu acho que este é um tema que, para quem não conhece defesa da concorrência, pode ser que passe dentro das empresas. Então, os advogados in-house, eles têm que estar bem atentos e conhecerem muito bem este tema para não deixar passar nada, né? E trazer essa informação ao negócio. Um outro ponto, eu acho que assim, o que é complexo, tem algumas situações que existem dúvidas de encaixar ou não no conceito de ato de concentração. Então, uma das coisas que eu acho ainda muito sem um direcionamento é compra e venda de ativos, por exemplo. Né? Então, esse eu acho que também é um grande desafio. Né? Quando eu devo ou não submeter à apreciação prévia da Autoridade de Defesa da Concorrência? Tem alguns direcionais, mas ainda, enfim, existem situações cinzentas aí, e o que fazer nessas situações, né? Faço uma consulta ou submeto à apreciação prévia pedindo não conhecimento. Então, tem todas essas ginásticas de como, não sei se ginástica é a palavra mais adequada, mas o entendimento, né? E como endereçar essas situações de uma forma apropriada perante o negócio e também a Autoridade de Defesa da Concorrência. E é um grande desafio mesmo buscar internamente as informações, né? Às vezes a gente precisa de uma equipe cuidando disso, porque o prazo é curto, né? O negócio, quando fecha o contrato, né? Ele já quer apresentar, porque ele quer fechar o M&A o quanto antes, quer fazer o closing o quanto antes, né? Então tem todo um desafio aí de eventualmente conseguir enquadrar num sumário, se é no ordinário, passar a previsão, né? Às vezes tem um terceiro interessado, e como trazer isso ao negócio. Então, o advogado in-house, ele tem que dar a mensagem correta, para não criar expectativas inadequadas, né? Dentro da companhia, que depois vai ser cobrado com relação a isso. Poxa, você falou 30 dias, né? De repente tem um terceiro interessado, converter em ordinário, como que a gente, né, vai fazer o fechamento em 30 dias? A expectativa era essa. Então, acho que tem que trazer a realidade para o time de negócios, para que a expectativa ela seja aí adequada ao que pode acontecer, né? Bom, acho que é isso, né? Em resumo, para não me alongar muito mais. E é muito legal, Adriana, na relação com o negócio, que ela tem que ser tão próxima a ponto de dar confiança, né? Porque se eles não confiam em ti, eles não aceitam tu dizer, não, calma, assim, não é tão simples, ou me dá mais uns 5 dias que vai ser melhor para vocês, né? Assim, a gente vai conseguir fazer uma submissão mais rápida. Gente, evoluindo do AC e entrando na parte de condutas e condutas unilaterais né, coordenadas, eu queria ouvir mais sobre a questão de compliance, né? Como é que vocês trabalham essa conscientização? Os três já falaram que tem códigos de conduta, né? Que é forte, que tem treinamento, que a gente já falou que os negócios já têm que conhecer um pouco, mas assim, vocês veem alguma evolução nos últimos anos dentro, né, do trabalho de vocês? Como é que vocês trabalham, né, esse compliance antitrust, eventualmente, né, troca de informação, todas esse trabalho focado, né, para evitar que coisas ruins aconteçam, evitar investigações, evitar, né, efeitos negativos para as empresas. Adriana, já que tu terminou, começa agora de novo e a gente faz de novo uma rodada, por favor. Vou tentar ser rápida. Bom, uma coisa que eu sempre falo o melhor risk assessment antitrust é em treinamento presencial. Então, a hora que você faz um treinamento presencial,
tailor-made para a área, né? Porque tem que ser específico para a área, com casos concretos. As pessoas começam a entender e eventualmente perguntar. E aí, nas perguntas, você já começa a identificar que eventualmente pode ter alguma situação que merece uma tratativa mais adequada, pode ter outra situação que você precisa treinar mais ou investigar melhor, mas é o melhor risk assessment que existe, é treinamento presencial. E aí, dentro de toda essa questão da conformidade, né, de defesa da concorrência, quanto mais você faz o aculturamento, mais as pessoas têm a preocupação em todos os níveis da companhia. E eu já tive situações, né, em que o aculturamento ele se tornou tão forte no DNA das pessoas, em que as pessoas faziam denúncias, né, no hotline de situações que, na verdade, elas faziam para registrar uma situação que aconteceu e já traziam a resposta do que tinham feito. Então, já endereçaram da forma correta. Então, assim, é muito importante trazer a questão das palavras ambíguas, né, do que não pode ser usado, né, tem aquelas palavras que são proibidas, né, que não podem aparecer em lugar nenhum, né, as apresentações, como elas têm que ser feitas, como têm que ser eventualmente circuladas, enfim, uma informação que é eventual, né, da concorrência que veio através de um cliente numa barganha, né? O que fazer com aquilo, né? Não receber, né? Não, enfim, aquilo pode ser eventualmente um blefe, o registro, né? De situações, como que pode ser feito o registro de situações que eventualmente poderiam colocar a empresa em alguma exposição, né? Então, criar provas positivas é muito importante. É muito importante. Né? E aí a conformidade antitruste ela entra nessa perspectiva. Muito bom, obrigado, Adriana. Newman, tua perspectiva sobre isso, por favor. Não, em primeiro lugar, concordo integralmente com a Adriana. Quero acrescentar duas coisas que a gente também faz, além destas. O treinamento, Adriana, eu adoro quando acaba o treinamento presencial, que sempre vem uns 2 ou 3 ou meia dúzia falando, Newman, queria conversar com você sobre X, e aí vem coisas incríveis, né? Não, mas o que a gente também faz são duas outras coisas que a gente passou a fazer que são muito legais. Uma delas a gente tem chamado de Not Top 5. São as Not Top 5. A gente pega de casos reais que aconteceram, detectados pelas nossas áreas de compliance, anonimiza para evitar qualquer tema, mas conta a história. Conta a história em foros gerenciais, em reuniões, e fala, olha, tal história assim, assim, assado. Aí os caras olham, às vezes, incrédulos, falam, isso é absurdo. Então, absurdo, mas é um caso real, porque não foi inventado por alguém com grande criatividade, foi feito encontrando aqui dentro. Então, isso eu acho que ajuda tremendamente a reforçar a importância e criar a cultura do compliance e falar, olha, realmente tem uma área que está aqui, é para valer, estuda e identifica um montão de situações, não é porque todo mundo não fica sabendo dos casos, que os casos não existem, os casos sim existem. Então, a gente tem feito esta questão de disclose, obviamente, sem falar nomes e essa coisa toda, mas contando as condutas, que eu acho muito importante. Tem dado bons resultados, tá? Os Not Top 5. E a outra coisa a gente também tem feito, vocês vão me perdoar um montão de inglês, mas aqui é uma empresa inglesa, então a gente tem, as expressões são em inglês, né? A gente tem feito uns deep dives em alguns mercados especialmente sensíveis do ponto de vista concorrencial e em alguns segmentos em que a gente, por exemplo, é muito grande, ou sei lá o quê, ou ele é especialmente muito competitivo. Então, a gente selecionou esses mercados e faz deep dives com o suporte de advogados externos, procuramos coisas erradas como se fosse autoridade. E aproveitamos o material identificado nesse exercício para várias coisas. Corrigir condutas, treinar, expandir conhecimento para outros lugares que eventualmente estão fazendo exatamente a mesma coisa, sem saber. Então, esses deep dives têm sido muito interessantes. Eu acho que é um grande exercício de compliance e de preparação
Porque a empresa permanentemente tem que se manter, é um trabalho de higienização permanente, eu diria. E todas as empresas deveriam ter algum mecanismo, e muitas fazem, esse tipo de coisa. Então, há tudo aquilo que a Adriana colocou, que eu concordo, estou somando 2 aqui, para compartilhar com os colegas. Muito obrigado, Newman. Flávio, estamos quase terminando aqui. O que tu adicionaria ao que a Adriana e o Newman comentaram? Olha, o treinamento é fundamental, né? Até porque é ele que identifica, ou ele que é a ponta de lança para identificar e chamar os verdadeiros especialistas. A gente não quer que o advogado ou o produteiro seja especialista nisso, ou que venha com a coisa mastigada. A gente quer só que ele levante a mão e fala, cara, eu notei uma coisa estranha, você não quer dar uma olhadinha nisso aqui? Então, o treinamento é fundamental. A gente tem um e-learning disponível no nosso central de estudos lá do banco. A pessoa pode fazer esse curso, bem um curso rapidinho, não deve demorar mais do que 2 horas passando pelos elementos. Ele já sai dali com algum tipo de instrução para identificar possíveis condutas coordenadas, como também unilaterais, e ele seleciona a gente. Do ponto de vista de compliance, como eu falei para vocês, a gente tem voz ativa em todos os produtos ou ações comerciais, de modo que a gente consegue sinalizar desde logo um eventual risco de conduta, e nas condutas coordenadas a gente tem uma equipe de relações institucionais que é treinada também, que ela já consegue identificar determinados assuntos que fala, cara, isso aqui eu não posso falar segundo o meu jurídico, mas é importante, então eu vou falar com o meu jurídico concorrencial, a gente entra em ação, fala, não, esse tipo de assunto não pode ser conversado, é suspeito, a gente faz treinamento, e o treinamento também para executivo. E, Adriana, eu só queria pegar um gancho com aquilo que você falou. Quando você está fazendo as apresentações, e eu gosto muito, é uma veia que eu gosto muito, professoral, uma veia acadêmica que eu dei bastante, quando o executivo está no celular respondendo as coisas do dia dele. Quando você fala assim, que existe risco de multa na PF e agora mudou a lei que não é mais a possibilidade de aplicação de sursi, que agora é cadeia, ele larga o celular não é? É verdade. O que prova que tudo é uma questão de estímulo, né, Flávio? Eu normalmente começo com conduta e logo em seguida já falo disso que é para prender o cara para o resto da minha apresentação. O primeiro slide tem que ser, né? Incentivos, né? Economia comportamental. A gente coloca o primeiro slide aqui, ó, sanções PF. E aí depois conta todo o resto. Exatamente. De sanção, que assim... Outra coisa que também acho difícil, eu tenho muita vontade de perguntar isso para vocês. Como é que vocês explicam assim? O executivo fala para você, mas meu concorrente faz. Eu posso fazer? Aí a gente vem com a posição dominante. O famoso número de 20%. É a coisa mais difícil de explicar para o executivo. Que, olha, nós temos uma lei que tem posição dominante e 20% de mercado, então a gente tem que ter mais cuidado. Mas o cara faz, né? Mas ele não tem 20% de mercado. É mais justo. O pequeno pode fazer coisas que o grande não pode, né? Exatamente. Exato. Gente, a gente está assim, tá uma delícia essa conversa aqui, né? Eu, como apresentador, já vou reivindicar para a direção do IBRAC uma série de conversas sobre isso, que eu acho que a gente tem muito pano para manga. E aqui eu até quero roubar um pouco o bordão da nossa concorrência, né? Que tem o Zeca que fala que só o Zeca viu na concorrência, no Vantagem Oferida. Eu quero perguntar para vocês o que só vocês estão vendo no Dia da Concorrência que ninguém viu ainda. Newman, o que tu tá vendo dentro da Unilever? É uma super boa pergunta, Bruno. A gente, olhando para o futuro, acho que tem uma pergunta, um tema para ser mais bem explorado por todos, pelos advogados in-house, pelos advogados externos, pelas autoridades, por toda a comunidade, que é a intersecção entre sustentabilidade e direito à concorrência. Quer dizer, uma andorinha só não faz verão, mas quando as empresas, eventualmente, podem colaborar para um efeito de sustentabilidade, eu acho que precisa de um estudo um pouco mais
realista, moderno, que defina com bastante mais clareza limites, que estimule eventualmente até as colaborações. Então, eu acho que esse tem a ser ainda desenvolvido e vamos dizer, ampliado pela comunidade. Acho que esse é um super bom tema para o futuro. Muito bom. Obrigado, Nilman. Adriana, o que tu estás vendo aí na concorrência? Eu acho que esse tema da sustentabilidade é um tema muito atual, né, que o Nilman trouxe. Óbvio que, assim, no meu caso, que estou em Big Tech, há 6 meses eu estou estudando muita coisa nova, né, porque era um mercado que eu não estava ainda, enfim, não tinha atuado ainda, então estou vendo muita coisa que está acontecendo lá fora, mas eu acho que o tema de sustentabilidade e concorrência vai ser um tema do momento daqui para frente, né, acho que muito em razão aí do que se tem falado de ESG, e aí quando eu falo de sustentabilidade, eu falo em vários aspectos, né? Não é só a questão do direito ambiental, por exemplo, e tem os estudos também, né, da questão de gênero, por exemplo, né, que permeiam aí a questão de sustentabilidade, e acho que principalmente na Europa, esses debates estão bem latentes, né? A própria, acho que foi a Holanda, né, que emitiu aí as regras relacionadas à sustentabilidade, defesa da concorrência, que é meio que algo que está sendo olhado aí na Europa, né, e deve vir uma onda aí acho que o CAD, ele está um pouco ainda para trás, né, desse diálogo, porque eles têm um posicionamento de não adentrar em áreas que são de responsabilidade de outras entidades, né, então o direito ambiental, a gente tem casos no CAD que foram trazidos e o próprio CAD já se manifestou que o estudo, a análise é puramente econômica, mas acho que vai vir aí talvez algo novo aos poucos, nessa perspectiva. Muito bom, obrigado, Adriana. Flávio, tua vez. Eu faço coro com o Nilman e com a Adriana como a questão da sustentabilidade, até porque é possível ter cooperações lícitas entre concorrentes para deixar esse tema cada vez mais solidificado, cada vez mais avançar nas agendas dessas grandes companhias, e a questão está muito ligada, não é nem ao clearance da autoridade, mas aos guidance que as autoridades podem passar para os concorrentes. Já tem alguns guidance, mas não tão claros assim. Então, eu acho que, pegando esse mote de Nilman, que bem colocou, do SG, a autoridade antitrust abraçar essas causas e falar o seguinte: olha, determinadas questões nestes campos, que não são comerciais, vocês, concorrentes, podem cooperar mais entre si, observadas cautelas concorrenciais, de modo a colocar essa agenda mais efetiva no nosso sistema brasileiro. Nossa, é incrível. Pessoal, Flávio, obrigado. Nilman, Adriana, Flávio, foi uma honra enorme conversar com vocês. Eu acho que foi uma delícia esse podcast, essa nossa conversa. A gente podia aqui ficar por horas conversando, mas eu também tenho preocupação para não ficar mais de 1 hora. O pessoal já está aqui, né? Vai falar que é audiobook. Então, mais uma vez, muito obrigado pela conversa e a gente vai se vendo por aí. Um abraço. Obrigado, Bruno. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. O IBRAcast é uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Priscila Brolli Gonçalves, editora-chefe, e Vivian Fraga, roteirista principal, e produzida com o apoio técnico das equipes de comunicação de Tosini Freire e Brolli Gonçalves Advogados. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível.
Nos encontramos no próximo episódio do IbraCast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.